Salve, salve pessoal que está acompanhando aí no YouTube. Meu nome é Danilo Teoro e eu estou aqui estreando um projeto, uma tentativa de desastre chamado Teorema Talks, em que eu vou trazer aqui uns convidados, né, queridos ou não, para conversar sobre projetos, sobre carreira, sobre o que está acontecendo no cenário, não apenas musical, mas a minha ideia é trazer gente que tá a fim de mostrar alguma coisa. Está lançando um livro novo, quer um espaço para divulgar o seu livro. Vamos conversar, entre em contato. Está lançando um filme novo. Vamos falar sobre cultura em geral, né? Eu tô aqui hoje com o meu queridíssimo amigo Rafa Leme, cantor, compositor, multi-instrumentista, produtor, lindão. Strip, não, strip não. Tudo bem, gente? Boa noite, boa noite. É um prazer imenso, Danilo, estar com Boa você aqui, viu? noite, Obrigado querido. pelo convite. Obrigado por ter aceitado o convite. Quando eu tive, eu já estava com essa ideia de fazer um podcast, né? De criar um espaço assim, e chamar pessoas para conversar, bater papo e tudo mais. E desde o início, a primeira pessoa que me vinha à cabeça era o Rafa. O Rafa tem que vir, tem que ser o primeiro. Eu não sei, a gente criou uma conexão desde a pandemia aí, que eu acho que tá Desde aquele muito. dia no cervejário. Desde aquele dia no cervejário, verdade, verdade. Metemos o capiroto aquele dia Rafa lá. tava tocando com um trio, né? Você tava com um trio de jazz, né? Estava eu, o Duda e o Bruninho no piano. É. E eu fui lá como cliente mesmo para assistir, porque o Buga tava fazendo uma Isso. produção, né? Levando artistas. Eu também era um dos artistas que me apresentava lá. E aí fui lá conhecer o tal do Rafa Leme Trio, e que esse cara tocando saxofone de forma magistral. E de repente, eu não sei porquê, mas você resolveu me chamar pra cantar, né? Lá no dia. Cantou Fazer um Stand By Me, som acho que lá. foi que você Stand cantou, By não. Me, olha, ele lembra. Bom. Que é isso? Essa é eu da década de 70, mas ela tá boa ainda. Pensar que isso foi pré-pandemia, hein, Rafa? 2019. 19. Novembro, outubro de 2019. Foi, Caramba. para ser mais preciso. Já se vão aí 4 anos. Isso aí. Nossa Senhora. Tá voando. Meu Deus, meu Deus. E aí, desde então, até antes da pandemia, a gente tinha uma ideia de um projeto, né? Que eu fui falar com você, o projeto do Elton John. Mas esse negócio foi se intensificar mesmo, eu acho que com a vinda do live em casa, com tudo, Isso. né? Mas, Rafa, eu quero começar do começo mesmo. Eu queria saber de você como é que foi o começo da sua carreira. Você estava comentando até comigo que você está nisso desde os 4 anos de Uns idade, 4 né? anos. Eu era super novo, né? E tinha uma banda municipal na cidade. Minha família é de Leme, eu sou de Leme. Tô em Ribeirão Preto faz 12 anos, mais ou menos. E minha mãe me levava na banda, né? Porque eu acho que não aguentava em casa, então ela levava lá, vai estudar música, menino. E eu toquei tuba por anos, né? Depois que eu vim tocar saxofone. O que que é uma tuba, para quem não. Eu, por Tuba exemplo, não sei. é, Eu não sei se eu tu, sei o que é uma tuba. tuba é um instrumento da família dos metais, né? Existem aquelas tubas que você seguram aqui, que é grande, assim, tem uma campana gigante, tem 4 pistos, mas eu não tocava. É uma tuba diferente, ela é mais conhecida como sousafone, aquelas que coloca no corpo e fica em Ah, cima do tá. ombro, assim. Tá. E toquei por anos isso. Toquei por só que eu era uma criança pequena, né? E o trem era pesado, né? Meu pai começou a ficar preocupado, aí ele falou com o maestro, na época era o professor Ari Baciotti, e ele falou: então vamos colocar um menino para tocar saxofone. Aí foi quando realmente segui, falar: não, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. E fiquei na banda até os 11 anos de idade, mais ou menos, Então você começou realmente com os metais. com os O violão metais. não foi o seu primeiro Não, não. contato com. O violão, eu fui estudar violão quando eu tocava na igreja. De coroinha, eu fui para músico do grupo de oração. Não parece, gente, mas eu frequentava a igreja. E eu tocava muito na igreja e eu fui estudar violão porque eu gostava de cantar, né? E eu já vinha mexendo com poesia, já gostava de poesia, já fui sempre muito ligado com a canção brasileira, né? Então eu gostava de fazer poesia, de musicar poesia. E é isso, só que eu tive que estudar violão, né? E foi acentuar um pouco mais com essa passagem da adolescência. E quando fui fazer faculdade, né, eu já tocava instrumento, já dominava a harmonia, tudo. Uhum. Continuei estudando saxofone, estava tocando. Esse lance de musicar poesia, Rafa, você já escrevia poesias também? Ou você pegava poesias já escritas, já famosas e colocava algum tipo Bom, de melodia? eu sempre escrevi, né? Sempre fiz poesia, fazia versos. Uhum. Naquela época eu gostava muito de versos com rima, sabe? Então contava as redondilhas maiores, menores e fazia rima. Depois foi ficando um pouco moderna a minha poesia. Então hoje em dia eu não escrevo mais com rima.
Mas o forte das minhas canções, que eu acho, né, que eu gosto, são realmente as canções que têm a rima. Mas elas foram compostas junto com a melodia. Nunca foram Entendi. feitas poesia e depois, vamos musicar essa. Nunca fiz música assim, nunca compus assim. Sempre foi tudo muito automático. Tanto que os textos que eu tenho, nunca pensei em musicar os textos, que eu escrevi fora esse exercício da composição. A gente estava até conversando sobre canção aqui, aquele negócio Sim. da sílaba forte, na É. melodia forte, no tempo forte e tudo mais. É, porque você tava cantando uma música do Paulinho Pedra Azul, e tem não sei se é um "pois", né, que Pois, vem e você fez exatamente com o sotaque, né, carioquês. carioquês, né. E eu sou assim também, né, eu estava até comentando do lance da canção do Zé Ramalho, Entre a Serpente e a Estrela, né, toda vez que eu vou cantá-la, na hora do coração, eu não consigo falar coração. Ninguém sai com o coração, porque Coração. parece que se eu cantar coração o negócio Tá tá errado. errado, né. É como quando ela foi composta, eu acredito, É, né. Djavan tem muito disso. Djavan, Fagner, tem Sim, um coração, né. exatamente. A gente pensa muito porque na verdade a gente fica com um som no ouvido, né. E a gente acaba repetindo mesmo, por exemplo, eu acho que se eu for cantar uma canção minha que é uma canção que tem influência muito mineira, uma influência muito de interior do estado de São Paulo, eu vou acabar utilizando algum sotaque mineiro, algum sotaque do estado de São Paulo, né. Igual cantar o Rio de Piracicaba, né. Você acaba chamando essa história do sotaque que tem a ver com a música, né, o som Sim. das palavras, acaba sendo música e acaba incorporando no que você canta. Então você se prende a esses sotaques também, quando você tá cantando? Quando eu faço as minhas coisas, assim, porque depende do que eu quero falar, né. Porque tem que ter sentido, né, Não, mas quando você vai fazer a canção de outro artista, você tende a cantar como ele interpreta a música isso, também? sempre. Porque é costume, né, acho que cresceu ouvindo, né, Uhum. cresceu ouvindo, você acaba imitando o som que ele usa É, da pronúncia das palavras e tudo mais, né. É interessante acaba isso. parecendo que tá errado mesmo, né, se você não faz dessa forma. Acaba. É. Ô Rafa, você falou você usou uns termos aí que eu nem o meu conhecimento musical não chega a tanto, mas, desde moleque, então, ali, né, nessa banda da cidade, você já aprendeu teoria musical também? Sim, era uma escola diferente, né, uma escola modelo conservatorial, vamos lá. Vocês ganhavam um instrumento Era ou não? gratuito e o instrumento era você vê a importância das bandas no município do interior do estado, não só no interior do estado de São Paulo, mas na Bahia. As bandas formam músicos sim, e dali dessa banda aí que saíram uns 10 músicos, assim, que são os melhores instrumentistas do estado aí, músicos sensacionais. Mas era uma pedagogia diferente de música, né, eles primeiro você fazia 6 meses de teoria, para depois pegar o instrumento. Hoje em dia não, hoje em dia o aluno já aprende o instrumento, É. já aprendendo teoria, né, ou às vezes ele vai aprender teoria depois que ele já está tocando muito bem, né, ele já entende os sons, tudo. Mas era uma pedagogia, a gente fala que é pedagogia conservatorial, né, que é aquele modelo professor-aluno. Uhum. Hoje em dia é tudo mais coletivo. Eu já escutei de professores, dizendo que eles preferem primeiro ensinar a prática para o aluno, para que o aluno, sei lá, de repente pegue gosto pelo instrumento, e aí aos poucos ir introduzindo a teoria. O que que você pensa a respeito disso? Olha, para mim não foi ruim, mas eu era uma criança ligada no 220, né, então tudo que vinha para me acalmar era bacana, foi bom. Para mim não foi ruim, mas eu vejo hoje que os alunos eles começam e realmente se você não prendê-los no assunto que você quer ensinar para que eles desenvolvam, eles perdem o foco e não querem mais, né, eles Uhum. mudam da água para o vinho. "Ah, tô tocando gaita, agora eu não quero tocar mais gaita, quero tocar chocalho", e por aí vai, né. Que também existe a parte ergonométrica do instrumento. O aluno fala assim: "Puxa, não gostei, eu fico torto no instrumento", tudo Sim. isso. Mas eu acredito que funcionaria fazer tudo ao mesmo tempo, né. A gente tem aí a partir do século XIX o que a gente chama de métodos ativos. Que são realmente a gente usa o primeiro instrumento nosso, que é a voz e o corpo, para compreender música, e daí por si só vai para o instrumento, e já com conhecimento sobre música, né, já chega no instrumento sabendo o que é grave e agudo, sabendo, reconhecer timbre das coisas, sabendo o que que é forte, piano, esse tipo de coisa, Uhum. sabe. Que são conhecimentos prévios que os alunos podem desenvolver sim, fazendo ao mesmo tempo teoria mas assim, música não vive do papel, né, então Sim. profissionalmente, lógico, eu preciso saber ler partitura, eu preciso compreender a música como ciência, né, mas para executar um instrumento eu não preciso ficar
Preciso saber combinar os sons e achar bonito e entender que isso pode mexer com as pessoas, isso é importante para as pessoas e ponto. Qual que é a porcentagem que você acredita que seja o ideal entre o que é chamado de feeling, né, e a técnica, assim? Quanto é que você tem que dosar? Porque quando eu vejo artistas extremamente técnicos, eu tendo a achar a música deles, às vezes, um saquinho de se ouvir, sabe? Por exemplo, um Yngwie Malmsteen, eu não consigo ouvir o que aquele cara toca, né? Às vezes, eu prefiro aquelas pessoas que acham uma melodia mais simples ali, que você consegue cantarolar e Olha, fica na cabeça, né? eu sou a favor de que música bonita pode ser complexa e pode ser simples. Uhum. Você vai ouvir Ravel. Ravel, Stravinsky, é extremamente complexo, né? E é maravilhoso. Você assiste uma orquestra tocando Stravinsky, você arrepia até o cabelo do sovaco. Pode falar, pode falar. Eu ia falar, Tá tudo danei. liberado. YouTube é de boa. Mas, por exemplo, como as melodias simples me tocam, a música minimalista, vamos pensar na música, não na música minimalista ritmada, que fica repetindo e repetindo e repetindo. Tem uma escola de música brasileira que se repete o tempo todo, e isso Uhum. pra mim é cansativo, né? Eu que sou ligado no 220, um negócio que você fala 300 vezes a mesma coisa, eu fico de saco cheio. Mas se o cara conta uma história e é uma melodia simples, eu sempre fui muito encantado pelo cancioneiro popular brasileiro, pela música de viola, pela moda de viola do interior de Goiás, interior do Brasil, sabe? Estado de São Paulo. Sempre fui muito ligado às melodias, às histórias que as melodias trazem e as letras, né? E é música simples, é música de um lá, um ré no máximo mi, né? Entendeu? Sim. Mas aí você vê uma música complexa de Tom Jobim, por exemplo, com uma harmonia super sofisticada, mas o piano dele é super econômico. Tá certo? Eu vou ouvir o Gonzalo Rubalcaba, que é um puta de um pianista, eu fico, nossa, uma carteira assim, ele, meu Deus do céu, ele não vai parar, né? Mas é um outro nível de virtuosismo. Existem vários níveis de virtuosismo: interpretação, melodia, agógica. E existe o virtuosismo técnico. Eu vim da escola do virtuosismo técnico, que é da escola do jazz, né? Uhum. E eu achava um saco ouvir Coltrane quando eu tinha 12 anos. Coltrane era um cara insuportável. Hoje eu acho ele um gênio, né? Charlie Parker, é um inferno ouvir lá o Mus de Mouche. Mas depois a gente vê, entende, vai estudando a música como ciência e compreendendo, poxa vida, é um virtuosismo cabeludo, né? Então a gente tem que valorizar isso também. Mas tem que valorizar também quem acredita que a música mais simples chega mais fácil nas pessoas, né? Com certeza. Né? Coltrane tem aquela coisa da nota solitária, assim, né? Que eu acho muito bonito. Coltrane foi um gênio. É. Tem até uma igreja lá pra ele, lá nos Estados Unidos, São Coltrane. Tem? Verdade. Olha isso. Ô, Rafa, você fez Unicamp? Fiz bacharelado em saxofone. Não vou falar o ano aqui, senão vocês vão ficar fazendo continha no dedo, que é feio. Pra saber a minha idade. Você é novo, você é novo. Fiz Unicamp, depois eu fiz pedagogia na Unesp. Pedagogia? Pedagogia. E depois eu fiz como é que fala? Educação musical. Eu fiz um curso de educação musical. Então o lance da educação veio forte, assim, pra você. Veio forte. Eu sempre fui um artista performático, né? Que a gente fala do virtuosismo. Eu sempre estudei muito saxofone, muito. Uhum. Assim, de 6 horas por dia, pelo menos, com o instrumento na mão. Sempre fui dessa escola, sabe? Mas a escola conservatorial, não, você tem que estudar. E eu estudava muito isso, mas chegou uma época da minha vida que eu tava tocando bem, tocava com a galera que tocava super bem, mas eu não tava acrescentando nada pro planeta, sabe? Sabe quando você fez, puxa, eu queria tanto deixar um legado, eu queria conversar com as pessoas, eu queria que as pessoas entendessem como é importante a música na vida delas, entendeu? E eu não encontrava caminho para dizer isso para as pessoas tocando saxofone da forma que eu tocava, ou tocando violão, ou tocando flauta, né? E com a educação eu consegui chegar Que legal. assim, fazer uma incisão nesse paradoxo, né? Porque eu percebi que a música realmente é um alicerce para o desenvolvimento humano. As pessoas que trabalham música, que desenvolvem a sensibilidade, que desenvolvem a acuidade auditiva, né? Desenvolve também empatia, desenvolve tanta coisa bacana. Isso é desenvolvimento humano, né? Você É. parar e ouvir o que a pessoa tá falando, ouvir o que a pessoa tá tocando, Disciplina também, né? ouvir o que o coleguinha do lado, na aula de música tá tocando. Tudo isso ajuda na empatia, ajuda
na acuidade, na automonitoria, né? Eu era uma criança ligada no 220. A música me fez centrar, porque Centrar. daquele jeito louco que eu era, ligado no 220, as coisas passavam e eu não percebia. Música, ela me centrou, então eu comecei a me controlar. Não, eu preciso ficar quieto agora para ouvir o professor. Ele vai falar um negócio importante, Uhum. né? Então isso foi um desenvolvimento humano para mim. Que legal. Entender a música dessa forma. E foi quando teve esse rompimento de paradoxo que eu fui entender música como educação musical e música como desenvolvimento humano. E eu queria já atuar nos projetos sociais para entender o que está acontecendo no Brasil, né? Fazer sua parte. Para entender. E foi quando eu prestei um concurso, foi em 2008, do Projeto Guri. O Projeto Guri é o maior projeto sociocultural do Brasil. Ele é mantido pela Secretaria de Estado da Cultura do Estado de São Paulo. Dá a verba para uma OS, que é essa OS faz a gestão e a gente faz os atendimentos. São 70 mil crianças e jovens por ano atendidos pelo Projeto Guri. Em 300 municípios, vai lá. Onde essas crianças são atendidas aqui em Ribeirão? Aqui em Ribeirão, no Centro Cultural Palace. Ah, no Nós Palace. atendemos ali uma média de 450 crianças. Crianças e adolescentes, né? Tem de 7 a 17 anos. Bateu 17, A gente acabou. tem que dispensar. Alguns tem todo aquele desligamento, né? Feito de uma hora para outra, né? A gente vai informando a família. Tudo, Sim. né? Parece que agora está mudando um pouco essa ideologia e vai ter até algum ensino para adultos, né? Mas é tudo assim, tudo em teoria, mas nada Interessante. muito acontecendo. Mas é interessante, é uma ideia para crescer o projeto, né? E você consegue ver resultados importantes na vida dessas crianças. Surpreendente. É surpreendente. Todas aquelas coisas que eu senti em mim quando mudou, né? Que eu percebi. Claro, a gente vai envelhecendo. Eu falei, poxa vida, como eu era um moleque do capeta, né? Nossa Senhora. E a gente vê realmente as crianças desenvolvendo. E, claro, dentro do projeto, eu acho que a gente tem que ter aquele assunto transversal. Tem que falar sobre machismo, tem que falar sobre equidade de gênero, tem que falar sobre racismo, tem que falar sobre esses assuntos, Uhum. né? Tem que falar sobre prevenção de estupro? Tem que falar. Tem que falar. Necessário. É lógico. Então tá tudo muito ligado. A gente fala de música e ao mesmo tempo gera assuntos que teve até uma época bacana que a gente estava falando muito sobre a migração, né, dos nordestinos para o estado de São Paulo, né? Existe um preconceito absurdo dentro do estado de São Paulo, inclusive aqui em Ribeirão Preto, Ainda mais agora, né? né? Um preconceito assim gigantesco com os nordestinos, né? Aí eu falei, gente, esse pessoal não leu Sertão Veredas para entender por que a galera migra, porque vem, né? E lembrei de uma obra do Chico, né? Que ele fala, Iracema vou para a América, usa roupa de lã e anda lépida. Uma obra linda, né? Que ele fala realmente da migração nordestina. Então, faz o link. Pô, vamos falar da migração. As crianças precisam entender por que esse pessoal vem. Então, trazemos textos do Euclides da Cunha, associamos esses textos com melodias e também com canções, né, que marcaram a época, que falam do assunto. E assim com todos os assuntos que são transversais. Olha como a música vem, ela tem essa multidisciplinariedade, quase falei errado, né? Mas eu ensaiei para falar isso. E a partir disso, ela faz essa conexão e vai mudar a vida das pessoas que estão recebendo isso. Eu não tenho dúvida nenhuma que muda até isso, senão não estaria o Projeto Guri há 25 anos no estado de São Paulo, atendendo 70 mil jovens por ano. Você considera que a música, entre as formas de arte, é a que mais tem importância no desenvolvimento humano? Não, todas elas têm. Todas elas têm a sua parcela no trabalho, né? O que acontece muito é a educação subsidiada, né? Você coloca um professor de arte que tem a formação em artes plásticas que vai ensinar música, ou que vai ensinar dança, que são artes completamente diferentes, né? Se você tem um professor específico, habilidade naquilo, ele vai trabalhar de uma maneira, não vou dizer mais correta, mas com mais acuidade, né? Uhum. Isso é uma lacuna na educação brasileira. Talvez eu tenha formulado errado. Talvez não mais importância, mas você acha que a música... Não sei se você concorda comigo, né? Mas eu tenho por mim que a música é das formas de arte, é aquela que mais tem Que tem conexão, conexão, que tem poder que tem poder, sobre né? você, Ela tem sabe? poder. Sobre mudar seu dia, salvar o seu dia. Bom,
Eu tive, transformar o seu humor, né? eu tive pouco contato. Eu tive contato com teatro. Eu amava teatro, adorava. Mas o teatro, aí eu fazia um curso de dramaturgia quando eu tava no bacharelado. Tinha que fazer. Eu falei, nossa, fazer dramaturgia, a leitura dramatizada. Ai, meu Deus, eu não queria ir. Moleque, queria tocar saxofone, meter o capiroto, né? Tomar Hum. cerveja e tocar saxofone. Mas eu me descobri também na aula de canto, na aula de dramaturgia. Tinha uma professora que chamava Mirtz, mas ela me conquistou. A professora feroz. A importância do professor em todo o processo é isso aí. Ela me conquistou. Ela me trouxe para junto do grupo. Demorou muito tempo, tava eu fazendo coro cênico lá também. Interpretando e cantando no meio do povo. Adorava, uma época boa da minha vida. Fazem anos. Pouco tempo Aham. atrás, pouco tempo atrás. Mas a música tem essa força. E eu queria que as pessoas entendessem, que todas as pessoas tivessem acesso a isso, desde de criança, de pequeno. É um sonho, né? É um sonho de quem é professor, que as pessoas tenham acesso, tenham contato com isso, porque isso mudou a minha vida. Você acha, então, que eu tenho por mim, né, que deveria ser obrigatório o ensino musical em escolas, em ensino básico, assim, sabe? Não necessariamente uma matéria obrigatória, mas pelo menos você oferecer essa opção para o aluno ter educação musical, sabe? Existia um projeto de lei que vem da LDB de 96. É igual a 96, igual a acessibilidade. Todos os ambientes escolares têm que ter acessibilidade, mas não é a realidade. Uhum. Tinha 10 anos, 2006, 2016. Tem muita escola que não é adaptada. A música é a Sim. mesma coisa. Vinha esse projeto já. Mas eu acho que isso chegou a ser aprovado, viu, Rafa? É. Em 2012, por aí. Mas não foi pra frente. Em algumas escolas entrou na grade curricular. Outras escolas particulares, elas colocam. Essas escolas estaduais e municipais, eu acho que existe essa lacuna. Eu lembro que foi comentado em grupos, assim, tipo, você, músico, trabalha com aulas e tal, procure uma formação formal, porque vai ser necessário Vai e ser tal, tal. E muita necessário. gente foi atrás disso e acabou Acontecia com sendo a meio que pra pedagogia nada. também, né? Só um minutinho, eu não entendi. Vamos nos comentários do YouTube. Ah, temos Acho que comentários? falando mais com a Hebe aqui, tá Vamos. aparecendo a Hebe de Eu tenho terça-feira. um Nossa assistente aqui Senhora. hoje, que é o meu querido Rodrigo Folks, e ele tá aqui trazendo alguns comentários do YouTube. Você vai mandar aqui pra mim? O quê? Vamos Menino ver. moderno. O que a tecnologia não faz, né? Olha isso. Olha lá. Dona Gabriela Belo falando boa noite, Gabi. Amei a caneca Teoro. Ah, muito obrigado. Isso aqui sou eu, ó, sou o Joe. Olha que lindo. Senhor Bloch, que qualidade com esses dois. Pois é, né? Eu, por mim, eu não falo muita coisa, não, mas esse aqui que tá do meu lado, na minha frente, eu sou suspeito pra falar. Eu sou fã de carteirinha do Rafa Leme. Fábio Marques, que show! Sucesso para todos vocês nesse projeto novo. Aqui estou muito feliz por esse encontro. Danilo, Rafa, Sinência, bom demais. É verdade, eu não falei, mas eu estou aqui nos estúdios Sinência. Fantástica como é que fala isso aqui? O espaço. O espaço, a qualidade, a produção. Sensacional. Muito bom mesmo. E tem café. Tem café. Tem café. Café irlandês. É isso aí. Tem uma pergunta por último. Falar pro Teoro chegar o microfone mais perto dele. O Francisco Mágio. Rafa, parabéns, Rafa, pelo dia do saxofonista que foi ontem. Foi ontem, maravilha, olha aí. obrigado. Chicão Mágio. Parabéns, Danilão, sucesso no podcast. Muito obrigado, Chico. O Chico. Fê, eu vou tentar falar mais perto aqui, tá bom? Espera aí que tem mais coisas aqui chegando. Kleber Nascimento, top os mano, é nóis. Que mais? Tem mais algum? Francisco Mágio, a pergunta dele. Francisco Mágio. Rafa, qual a sua experiência com o maestro Latieres Leite, da orquestra Rumpelers? É isso que fala? Rumpelers. Rumpelers. O professor Litieres. Ele faleceu agora. Leitieres, desculpa. Leitieres, Eu ele tô ficando faleceu. cego, gente, eu tô precisando... Eu vim há muito tempo, na verdade, com pesquisa em música brasileira, né?
E apesar de a gente ter internet hoje em dia, tem muita coisa, e que foi a partir desses estudos, né? Mas existia uma lacuna, né, nos meus estudos, que era a música da Bahia, né? Para entender toda aquela movimentação. Poxa, então a música negra da Bahia, ela está muito ligada ao processo de escravidão, né? Que tinha os bantus e os sudaneses. E lá os tambores ficaram muito fortes, né? E eu tinha muita curiosidade, e eu precisava aprender a escrever, né? Porque eu sou arranjador, sou compositor, e eu queria entender todo esse contexto. Aí um dia eu estava com o professor em Spock, em Recife, eu já vinha fazendo o processo de estudo de frevo, né? No saxofone, na composição e tudo. Um dia a gente pode vir e só falar de frevo, é legal. Falar de frevo. E eu conheci o professor Lidieres, uma pessoa assim espetacular. E eu falei, ô professor, poxa, eu gosto muito das coisas que o senhor escreve da Orquestra Rupilés, toda essa matriz negra, eu queria muito entender como que veio isso. Ele falou assim, ó, amanhã às 7 horas, esse endereço aqui. Eu olhei assim, ó, falei, eu olhei pro Spock, professor, aí eu fui. Desculpa, onde você estava, Rafa? Eu estava em Na época? Recife. Em Recife. E acho que ele estava fazendo um trabalho em Recife. E fui no hotel que ele estava. Cara, esse homem começou a falar às 7h30 da manhã, café e almoço e janta, e madrugada, e eu anotando e conversando, gravando, papapá. Ó, amanhã você vai tocar na orquestra. Uia. Eu falei assim, vou? Ele falou, vai, leva o seu saxofone que você vai tocar. Acabei tocando no concerto lá, e foi um prato. E eu peguei paixão pelo trabalho dele, né? Dessa paixão que ele tinha realmente de preservar a matriz negra na música brasileira, sabe? De mostrar para as pessoas a importância da matriz negra na música brasileira, né? Tanto para qualquer ritmo que a gente conhece, existe ali a matriz negra e a gente só precisa procurar e Com entender certeza. como que ela chegou ali, como que ela tá ali. E aí eu fui pra Bahia estudar com ele, né? Pra Bahia, fui lá na casa dele lá. Fui umas 3 vezes, que uma semana lá. Deu um custo, que era um menino que comia bastante, sabe? E ele me ensinou a escrever arranjo, papapá. E quando ele partiu, assim, de repente, que ele partiu de repente, né? Ele teve um infarto. E eu fiquei bem sentido. Eu e toda uma legião de alunos e Uhum. pessoas que ele ensinou. Ele chegou a vir fazer coisas com o Projeto Guri aqui também. Ribeirão Preto e São Carlos, Legal. através desse contato que a gente já vinha estreitando já há muito tempo. Faz falta o professor. O professor foi importante na minha carreira. Que legal. Bonito isso. Bonito. Esses reconhecimentos, né? Ô, Rafa, você tinha algum saxofonista, assim, a ser seguido como influência desde o início, assim? A minha geração ouviu muito Kennedy, né? Eu Muito ia te Kennedy. perguntar sobre a relação E Kennedy e o brasileiro, né? O É. Milton o Milton Guedes. Guedes. Pô, o Kennedy, tecnicamente, ele é um absurdo de músico, né? Instrumentista. Milton Guedes também, lógico. Mas o Kennedy, ele estava mais na minha adolescência. Eu era mais próximo da música dele. E ele sofre um preconceito gigantesco. Os caras ficam saxofonistas aí. Ah, não, o Kennedy é cafona, é brega. Qual o problema do cara encontrar um nicho de mercado e ganhar dinheiro pra cacete com isso? Foda-se. Ele foi o que os responsável pela outros acham. popularização de um Do instrumento, instrumento né? no Brasil. Falei, Com foda-se na certeza. página, desculpa. Ah, ótimo. Tamo em casa. Mas é um preconceito besta de músico brasileiro, né? Acha, pô, gente, o cara popularizou um instrumento no Brasil. Eu sou saxofonista porque eu ouvi aquele música lá, o tema Tudo por Amor do filme lá. E aí veio uma sequência de 8, 9, 10 hits. Sim. Um cara que não é brasileiro. Tá na ponta do sucesso Com música das rádios instrumental. brasileiras. Com música instrumental. É. Ó, gente, dá licença, né? Povo alienado, né? Mas eu te falo que não é um preconceito só brasileiro. Existe lá. Existe. Lá fora, eu já vi piadas em filmes, em seriados, em relação ao sim, Kennedy, também já assim, vi. sabe? Mas o cara tá aí, continua vivendo de música. A gente tem o quê? Tantos Tá saxofonistas. nativa até hoje? Tá nativa. Tem o quê? Quantos saxofonistas virtuosos aí que não teve um milésimo do sucesso que esse cara teve? O cara cuida da vida dele, tocando o instrumento dele que ele gosta, no nicho de mercado. Você acha que existe preconceito em relação ao saxofone no rock? No rock, é uma outra forma de tocar, mas existe. Por exemplo, como é que chama aquele saxofonista do Pink Floyd? Puta, é um cara, ele era Putz, o nome dele eu não vou um lembrar. super saxofonista. E ele fazia o show com os 3 instrumentos, né? Você vê os discos lá. Aliás, eu vou tocar com a galera do Pink Floyd. Ah, que No massa. Dionísio, o Marião lá, Vida Na Louca. Carbon, Isso. Beto, Vão fazer acho que os legal. 50 anos do Vou tentar disco, né? comparecer.
E eu tô ouvindo, e eu ouço os caras, nossa, é muito legal, cara, ele é um jeito de tocar do rock saxofone. Eu não vou fazer frase de jazz dentro dos acordes de rock, não. E existe sim o preconceito. Tô te Existe. perguntando porque eu lembro de uma crítica, e crítico, quando eu falo de críticos de revistas especializadas e tudo mais, é, as críticas são carregadas de preconceito, né? Eram. Na revista Bis, assim, eu acompanhava e eu via Rolling que, Stones, nossa, ixi, é muito preconceito. é Assim, o veneno, né? se a banda se a banda tá tocando para poucas pessoas, ela é excelente. Se ela vira um negócio mega estrondoso, ela já passa a não valer nada. E eu lembro de uma crítica em relação ao show do Bruce Springsteen, porque o Bruce Springsteen, ele é famoso por solos de sax, Tan, não tem tan, solo de tan, guitarra tan, praticamente, né? tan. E aí o cara começa a crítica falando, imagina você escutar um show, foi quando ele veio no Rock in Rio. Imagina você escutar um show de rock em que as músicas praticamente todas têm o solo de saxofone e ainda assim é legal. E eu falei, tipo, é o tipo de comentário que não é necessário, sabe? O cara criou Costume de solos rotular, né? antológicos com o saxofone, o Clarence, no caso, né? Clarence Clemons. Muitos solos. Igual aquele do E... Dire Street lá, quem não conhece aquele solo? Exato, E quem exato. gravou aquele Mas solo tem foi o muita gente que Michael Brecker, Mas tem gente. muita gente que Você acha sabe quem é o Michael brega. Você Brecker? acredita? Muita gente acha o sax no rock uma coisa brega. Eu já ouvi isso de muita Não, pessoa. não. Assim, existe o próprio Phil Woods, foi uma virtuosidade dentro do rock, sabe? Mas existe o preconceito com o rock também, né? Cara, Com que a galera, certeza. pô, os jazzistas, essas harmonias simples. É. Gente, que besteira, né? Mas são pessoas que precisam amadurecer um pouco, né? Amadurecer um pouco e entender que música é som. Era uma máxima no rock nacional nos anos 80, né? Muito Bastante. saxofone. Sonífera Titãs, Ilha, Lulu Titãs, Luciano. Santos, Eu cheguei a fazer Cachico Paralamas. Paralamas. Tinha o Senô Bezerra, que era um cara de Tupã. Minha irmã morou em Tupã e eu conheci esse cara. E um dia deu um piripaque lá, eu fui substituir. Um daqueles shows do Bate-Lata, sabe? Vamos bater lata. Então vamos bater lata. Que foi um disco duplo do Paralamas. Maravilhoso. Sensacional, que marcou a carreira do Paralamas, entendeu? Marcou uma década. Uma década. E se você pegar o repertório e tocar, quem não conhece, como é que é? É. A crueldade diz que se é capaz, deixa pra trás os corações partidos. Contra as armas do ciúme tão mortais, a sua missão às vezes é um abrigo. Saber amar. Quem não conhece isso? E tem um Esse é puta de um maravilhoso. solo de sax no final dessa música. Um gringo que gravou, viu? Saber amar. Sensacional. É desse disco até. É desse disco. bota Desse lá. disco. É. Ele tinha 2 músicas, 4 músicas, vai, no disco 2, que era essa daí. Gente, eu não lembro agora. Era uma brasileira, Saber Amar. Não lembro Tinha agora. uma que ele falava do Lula lá, do Luiz Inácio. Uma que agora eu não vou lembrar também. Mas as que fizeram sucesso desse segundo disco, que era menorzinho mesmo, era uma brasileira com o Djavan. Ah, que ele falava, que é? Trate-me, É. trate-me, trate-me como candeeiro. Somos no interior do milho. Exato. Esse é bonito, mano. Bonito isso aí. É. O E eu, Herbert eu, Viana eu é um- lembro do Herbert comentando que quando ele escreveu a letra, ele já escutava o Djavan cantando essa parte, assim, tinha que ser o Djavan é Djavan. um monstro, né, É. cara? Que carreira. Proporção de criação que ele fez pro Brasil. Eu sinto falta dos artistas de hoje em dia, sabe? Ter essa projeção que tinha Djavan, bicho. Você pega os songbook deles, 300, 250, 300 canções. É, Rafa, mas ao mesmo tempo que eu sinto falta, eu também eu fico muito triste quando eu escuto pessoas dizendo que não se faz mais música como A antigamente. gente conversou outro dia no grupo, você Nossa viu que eu Senhora, meti o pau, né? isso aí me deixa puto da vida. É. Porque assim, existem milhões Milhões. de canções extremamente lindas no Spotify da vida aí, numa playlist que ninguém E chega. tudo democrático, você tem acesso hoje em dia. Só que não chega no mainstream, né? Não toca na É. televisão. Eu também não sei hoje em dia qual é o papel, o impacto que a televisão tem nas classes, assim, né? Se muita gente ainda assiste. Eu não tenho mais televisão, então eu tenho não mais sei também, mais faz como é muito que tempo.
como é que tá esse impacto. Mas não chega, né? Não chega a tocar numa rádio, é um trabalho de garimpo, né? É, Mas tem muita coisa bonita. tem a indústria da cultura, né? A indústria da cultura a gente sabe, é aquele padrão de produto que vai tocar ali 1 mês, 2 meses e depois ninguém vai lembrar mais. Sim. E agora a música como concepção artística, que as pessoas fazem, olha, eu quero te falar uma coisa disso. E é outra história. No grupo nosso lá, do Live em Casa, girou essa discussão uma vez, e eu falei que é uma pessoa ainda conhecida, uma pessoa que tá no mercado, que não era pra ter falado isso, né? Uhum. Falei, pô, olha, você tá desinformada, porque a galera tá produzindo, sim, tem coisa muito boa produzindo. Quando eu falei dessa história da proporção do tamanho da obra do Djavan, que é isso que eu sinto falta. Justamente eu acho que as pessoas desistem no meio do caminho, Ah, sim. entendeu? Muito efêmero, né? Efêmero. Eles desistem no meio do caminho, né? Falar que, por exemplo, Ginga continua produzindo até hoje, é um puta compositor. Você vai ver ele na Europa, você não consegue convite pra ver. Agora, no Brasil, o cara nem toca, porque a indústria da cultura monopolizou todos os mercados. Aí a gente quer fazer um show, pô, vamos fazer um show pra 30 pessoas, porque eu acho que é É. a quantidade de pessoas que a gente consegue colocar aqui com os amigos, Que vai na querer te verdade, os ouvir. amigos que vão, né? Acompanhar a gente. Mas, bicho, eu sou a favor de que vai 10, vai 15, vamos fazer seu público. Uma hora vai ser Sim. 30, uma hora vai ser 31 e 32, e você vai indo e você vai conversando com as pessoas e vai tocando as pessoas. Cartola foi fazer sucesso com 70 anos de idade. Tá aí. O maior poeta do samba brasileiro, na minha opinião, lógico, na minha humilde opinião. Leonard Cohen também, o autor de Hallelujah, Ah, foi fazer sucesso depois dos olha o tanto que 40, toca essa 50 música, tocou anos. essa música. Tocou demais. Ô, Rafa, você falou de live em casa. Cara, eu tava até comentando, não sei com quem que foi, acho que foi com a Fernanda Ferreira. A gente tava batendo um papo sobre live em casa, sobre as lives e tal. E assim, eu acho que era unanimidade que as suas lives eram, assim, um espetáculo à parte. Assim, eu não sei se quem tá assistindo aí chegou a acompanhar essas lives, mas era uma coisa sensacional, que eu esperava com ansiedade para assistir. Eu falei, o que ele vai fazer agora? A gente fazia 2 formatos, né? Fazia o Café com Rafa, que era Sim, de domingo de manhã, e fazia o Chique do o Brega. chique do Breca. Tinha Isso pra mim figurino, luz, tinha piada. era sensacional. Assim, eu não consigo lembrar com exatidão, mas você tava desde o início no projeto do Live em Tava. Casa? A gente, quando começou a pandemia, eu fui à falência, viu, gente? Eu fiquei pobre, eu continuo pobre, mas um pouquinho menos pobre do que eu era. Mas porque né, a gente parou de trabalhar, né? E eu tinha agenda até abril do outro ano. Agenda de tocar com sax live, casamento e cantoria na noite, tudo. Fora show com artista que tinha agendado. E caiu tudo. Caiu tudo de uma semana para outra, né? E todo mundo achava que era 3 meses só, É, né? E não foi 3 meses, foram 2 anos e meio, mais ou menos, que a gente ficou em casa sem trabalhar, sem ganhar dinheiro. Precisava encontrar uma forma de ganhar dinheiro. Eu acho que foi você que me adicionou no grupo. não lembro. Eu acho que foi você, não. Foi você que adicionou no grupo e a gente começou. A galera começou a movimentar e vieram as ideias das. E, gente, sensacional, porque eu sou um zero à esquerda de tecnologia. Eu não sabia fazer live, não sabia fazer o tal do chapéu virtual. Aí foi o Beto Leonetti lá me ensinar. É, Foi a galera, todo mundo me ensinar a fazer pra gente poder fazer. foi Pra muito legal que poder... foi um ajudando o outro ali, É. né? E vou falar a verdade pra você, gente. Eu ganhei dinheiro ali que pagou minha conta de força. Pagou minha conta de força, minha conta de internet. Obrigado a galera que sempre contribuía, sempre, Uhum. sabe? Não era a quantidade de dinheiro que doava na live, mas era, bicho, aquilo, pô, vamos valorizar o amigo. Papapá. Às vezes os próprios amigos Sim, músicos ali que estavam assistindo, a gente colaborava e trocava para todo mundo se ajudar. Então foi o que manteve em pé essa sanidade e a parte financeira, né? Porque eu estava prestes a vender instrumento. Vender instrumento que eu tenho desde 11 anos de idade, que é herança de família. Vender saxofone para comer, para comprar comida, para pagar a escola do filho, pra pagar isso aí. Pagar pensão, né? Senão vai pra cadeia quem paga pensão. Tem que pagar a pensão, gente.
Então foi tudo isso, cara. Eu live em casa e fora que a gente o tempo todo se falando, porque a gente ficava o dia todo em casa, né. Sim. E uma coisa muito legal que aconteceu comigo, antes da pandemia, desde a pandemia, eu não tinha vídeos meus tocando. O meu Minha página no Instagram, no YouTube, não tinha, não acontecia. Eu nunca fui ligado, eu sempre estava na performance, tocando à noite, correndo atrás. E foi uma oportunidade de sair da zona de conforto e aprender a mexer com tecnologia, a produzir os vídeos. Acho que a galera conhece os vídeos que eu faço aí tocando 8 instrumentos, né, 12 instrumentos. E eu peguei gosto de fazer, aprendi a fazer, continuo fazendo, foi muito bom, assim. Aprendi bastante, mas foi a galera ali: "Ô Rafa, você usa esse programa aqui, ó, esse programa é gratuito, você não precisa pagar, usa Sim. esse programa. Você tá gravando", uma vez a Liene, cadê a Liene? A Liene, será que ela tá online? Ela levou um cabo pra mim em casa: "Ô Rafa, vou te levar um cabo que tá sobrando aqui". Levou lá, todo mundo de máscara, encapuzado. Menina foi lá, cara, e me levou um cabo pra eu poder fazer a Pra poder live. fazer. Então todo mundo se ajudou. A gente tem agora o quê ali? 300 pessoas no grupo, Danilo? Não sei dizer. Tem Mas bastante. a galera se ajudou muito, muito ali, sabe. A galera foi ativa e eu só tenho a Foi um agradecer. período bem difícil, né. É. Ó, tem uns comentários aqui, Falando mal de mim? ed Não quase. fala mal de mim não, gente. O Edmar Garcia, meu querido Edmar, Kid Abelha, os solos são alguns no sax. Sim. Pintura íntima todo mundo assovia ela e é feita no sax. Orarirarum, É. terororum. A Fernanda Rosa tá dizendo que o Djavan é o melhor músico do universo, depois do Paul McCartney. E o Chicão tá perguntando aqui, ó, vocês enxergam ainda muita dificuldade em ter espaços para se apresentar? Depois da pandemia mudou alguma coisa? Não, o que a gente sente é uma falta de respeito de dono de bar, né. Gente, não vamos generalizar, tá, não é a maioria, a gente tem amigos donos de bar que são sensacionais, que entendem tudo que a gente passou. Mas, assim, uma defasagem de cachê absurda. É. Tô falando de dono de bar, mas também os caras que fazem gerenciam empresa de casamento, os caras que fecham show em casa noturna e tudo mais. Virou muleta, né? Essa galera aí ainda tá pagando o cachê de 2017 pra gente, entendeu? Não teve reajuste. E, e quando a gente começa a apertar, falar, não, não vou fazer, não, não vou fazer por isso, né? Aí vai um outro cara que não vive de música, que, sei lá, e vai lá e quebra as pernas da gente, é um monte de coisa, sabe? Agora, se a galera tá unida, tem respeito mútuo, você acaba não trabalhando pelo preço que oferece, né? Mas isso é a maior dificuldade, acho que hoje em dia, agora a galera tá se movimentando para melhorar a qualidade de trabalho. Uhum. Pô, gente, descontar a água de música é sacanagem, né? Eu juro pra vocês, gente. Acontece. Toquei num Acontece. restaurante, gente, maravilhoso. Aqui em Ribeirão Preto, hein? Não vou citar o nome, porque depois o cara brigou comigo quando eu falei pra ele me processar. Aí toquei lá, aí fui receber, o cara descontou R$ 60 de água, meu. E cobrou o Ô, preço de louco. cliente, e cobrou 10% ainda. Falei, mano, bicho. Eu falei, mas eu não dou uma nota mais no meu instrumento aqui. Aí parece que mudou o dono lá. Mas lugar lindo, gente. Você vê a cidade toda. Lá na Vladimir, o cara fazer isso, descontar a água de mim, que sacanagem. Na época eu era casado, minha mulher ficou. Nossa, eu não acredito que ele fez isso. Já ia ganhar uma merreca, uma merda de cachê. Ainda me descontou R$ 60 de água. Devia ter tomado em cerveja, pelo menos. Infelizmente, essa realidade, Mas você que toca na noite também, né? Você sabe que é isso daí. sim, Que a gente a gente sofre. tem que conviver Que com a gente isso. chora a hora que acaba, né? O cara faz isso, gente, a gente chora. É uma mistura de ódio e humilhação tão grande, né? Então, se tiver dono de bar aí ouvindo, pelo amor de Deus, gente, não desconta a água de músico, não. Repensa. Repensa isso daí, pelo amor de Deus. Tem mais um comentário do Chicão aqui, ó. O Rafa me deu uma live no Insta de presente de aniversário. Muito, muito legal. Uma bagunça. Bagunça boa, né, Chicão? Eu lembro disso aí. Eu fiz um monte de live de aniversário. Então, foi um mercado que começou a surgir, né? Que louco, né? Tinha uma menina de São Paulo, a Tereza, que ela fazia os eventos da empresa dela. Ela tinha uma empresa de marketing. Então, esses eventos da empresa dela, nas interlocuções dos eventos que eles conversavam, eu fazia as músicas e ganhava cachê. Ah, tá. Fiz bastante disso, muito disso. E era um mercado que começou a crescer. As famosas, como é que fala? Serenatas. Gravava um vídeo, Dia dos ia mandar um dia de namorados, né? namorado. E a gente foi rebolando pra ganhar dinheiro, né? Porque, Foi. foi fácil, não. 2020, principalmente, foi um ano Foi um ano difícil. complicado. foi tenso.
Ô, Rafa, a gente estava falando sobre o cenário atual e tal. Você tem se antenado a isso? Você tem descoberto novos nomes que você acha legais, assim, de Ah, procurar, de se sim, escutar? sim. Bom, a música instrumental brasileira é uma coisa absurda, né? Altos níveis. A gente tem em Ribeirão Preto um selo de música instrumental que chama Blackstream, do Thiago Monteiro. E, gente, pelo amor de Deus, André Marques, que é um dos maiores pianistas do mundo, gravou disco ali, né? Os caras vêm de São Paulo, Recife, todo o Brasil para gravar disco na gravadora e para sair pelo selo, porque assim, música instrumental brasileira é altíssimo nível, é Blackstream, né? Tem lá o núcleo contemporâneo, mas e é de Ribeirão Preto. Tá aqui. Aqui. E sim, o nível da galera tocando saxofone, guitarra, é assim, não deixa a dever nada dos americanos, dos gringos, dos europeus, não. A galera tá fazendo um trabalho lindo, né? E a galera de canção, tem muita coisa boa rolando no Spotify, sabe? Galera fazendo. Eu sou até finalista do Prêmio Profissionais da Música Legal, ia falar disso aí. 2023. E teve o processo que, na verdade, nós fomos selecionados, os artistas, 1.000 e tantos artistas, uma coisa assim, na primeira seleção, através das distribuidoras, Trator e tudo mais, né? Dos lançamentos entre 2021, que eu acho que ele pulou um ano por causa da pandemia, 2021 e 2022. E o prêmio é em 2023. Eu, como lancei 2 discos em 21 e 2 discos e um livro em 22, eu entrei nesse processo. Eu quero ver se eu lanço mais um até o final do Você ano. chegou em 4 categorias, 4 né? categorias. Artista choro, melhor instrumentista, o livro Prática da Linguagem da Música Brasileira e o Chorando Calado, que também foi um livro, foram 2 livros. Tudo na área da música, na área da educação, esses 2 livros, mas teve os 2 discos lá, que é o Saxofone Brasileiro Volume 1, que é as músicas do Joaquim Calado, e o Saxofone Brasileiro Volume 2, que aí tem música de Ginga, tem Altamiro Carrilho, Cachimbinho, umas coisas que Esses discos são instrumentais. são instrumentais. Mas você chegou a gravar algumas canções cantadas também. Tem um disco que ele já estava na forma, né? Antes de entrar a pandemia. Que eu até gravei com meu primo, né? Nós gravamos em Leme. E esse disco só faltava masterizar. Pandemia não tem grana, né? O que eu fiz? Botei no meu computador lá e eu mesmo masterizei, soquei a bota no Spotify e lancei, que é o Tempo a Tempo, né? Que é Faz um trechinho aí. Tempo a tempo desfaz o tempo no céu. Entre os tempos, um céu cinzento, negro véu. Vem devagar, vem devagarinho, com teu falar, com todo o teu jeitinho. Vem quando o tempo mudar. Tempo a tempo, de tempo ao tempo. Eu gosto desse trocadilho da língua portuguesa, tem muito disso, né? Sim. E esse disco foi chamado... Essas canções... O Tempo a Tempo eu ganhei prêmio. Cheguei a ganhar prêmio de canção, né? Mas quando eu compus essas músicas, era uma fase de adolescente, né? Eu era imaturo pra caramba em composição. Apesar de gostar de poesia, tá? Mas muitas coisas faria de novo dessa forma. Mas eu acabei lançando esse disco em forma de EP, Uhum. né? Aí foi até a Yara que fez a capa do disco, que ela pintou com uma aquarela, ficou legal pra caramba. Bacana. E o disco teve uma repercussão boa, tudo, mas eu não coloquei pra frente. E lá, se você não injeta dinheiro, o disco não aparece. Mas vocês podem encontrar no Spotify, que chama Tempo a Tempo, Rafa Leme. São 5 músicas. Tem Tempo a Tempo, tem uma que é muito boa, né? Essa aqui eu cantei lá no programa da Tá Com Tudo. Como é que chama a menina lá? Esqueci o nome dela. Baldinho? Isso! E diz que as coisas não são
como realmente se parecem ser. Diz que passam pelas mãos simplesmente pra se compreender, aprender, prever e perceber. Diz que o gosto estranho é o da birita que me fez enlouquecer. Diz que após um banho tudo isto vai desaparecer, amanhecer, anoitecer e esquecer. Diz que o medo passou, mas andou mexendo com a gente tão de repente que só você percebeu. É uma balada pop, Que né? legal. Eu lembro, Rafa, não lembro qual era a canção exatamente, mas eu lembro quando a gente estava sentado lá em casa, na primeira reunião que a gente teve sobre o projeto do Tomando Elton. aquele rum maravilhoso que eu nunca mais tomei na minha vida. E você começou a dedilhar uma canção aí, cantarolar uma música sua. Eu falei, Rafa, você precisa gravar isso aí, você precisa lançar isso aí. Você não tinha lançado ainda, né? E eu acho que é isso, a música folk tá Folk muito em Brasil. voga hoje em Eu tô dia, muito né? nessa onda. Bom, eu, Romeu Sater, Renato Teixeira, né? É. Oswaldo Montenegro, eu tô nessa onda dos caras que tocam com um acorde mais aberto. Uhum. Apesar de entender que a complexidade da harmonia, ela pode às vezes vir para fazer uma textura diferente, mas as pessoas, na verdade, querem entender a mensagem que você quer. E se você colocar muita complexidade... Eu tive uma experiência muito interessante com isso. Eu fui contratado pelo Sesc, né? Para fazer um show que a gente só fazia Coltrane. Nossa. E, gente, a hora que eu cheguei, era um almoço. Falei, meu Deus do céu. Bom, não vamos achar que as pessoas não vão entender, né? Mas eu comecei a cantar, a menina do Sesc falou, cara, que repertório é esse? Eu falei, o repertório do show que você contratou. Falei, não, gente, é um almoço. Toca aí uma coisa mais leve. Eu olhei pra galera assim, galera, pode mudar o repertório. Mas é aquele negócio do estilo tá adequado pro espaço, pro momento, né? Mas tinha uma galera que tava lá, nossa, bicho, tá um monte de nota, velho, tá dando labirintite em mim aqui, ó. Segura na mesa pra não rodar a cadeira. Acho que eu tô lembrando da história que acho que o Pedrão contou de um bar que eles foram tocar, que a banda era de rock. Sexta reggae. E o negócio era reggae, né? Muito boa essa história. Nossa, sexta reggae, os caras tocando rock and roll. Aí eles diz que o Pedrão fala que os caras começaram a cantar os rock and reggae, O né? rock em reggae. É, sensacional. Maravilha. Mas então, tem eu sou muito ligado à canção brasileira, né? E o folk Brasil, né? Que a gente fala, puta, o Almir Sater, pra mim, é um cara com uma sensibilidade, assim, absurda pra canção, pra essa canção folk, né? Uhum. Como a gente tem Geraldo Azevedo, tem muitos Belchior, né? Belchior. Aliás, quem te pega mais, Rafa? Assim, em termos de movimento, você pega Tropicália, você pega o Caipira aqui com o Renato, com o Almir, você tem o Esse Clube da osso de Esquina. tudo, cara. A Minerada é feroz, né, É, cara? né? Nossa, a gente fez o show de 80 anos do Milton, lá no segundo andar. E cada canção, gente, que é Milton é Sim. foda. mexe demais comigo. A hora que ele fala, por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez. Foi feita pra mim essa música. E aquela, como é que ele é? Para não, porque você parou. Eu achei que não era pra... Como é que é? Caçador de mim. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim, preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar. É uma autodescoberta constante, né? Eu, quando eu ouço isso, eu falo, não, foi feita pra mim essa música. O Milton tava pensando em... Isso é sensacional. Isso é aquela, como é que é? Certas canções que ouço cabem tão dentro de mim que perguntar carece, como não fui eu que fiz. Isso é lindo. Olha que ele fala, certa emoção me alcança, corta minha alma sem dor.
Certas canções me chegam, oi, como se fosse o amor. Certas canções me chegam como se fosse o amor. Você Ó, arrepia, você cara, para que pra isso. pensar, né? Como é que a pessoa para, senta e escreve um verso desse, né? Sensacional. O Milton, e cada canção que eu ensaiava com o Bruno, né? Que o Bruno, o pianista, tocou comigo. Gente, eu cantei emocionado o show inteiro. Tem O show coisa que te inteiro. emociona E mesmo. aí o Almir assim, ó, sentado na cadeira, né? E o pessoal assim. Falei, a galera achava que não gostou, né? Mas a galera tava assim, com aquele negócio, gente. Como que o Milton Nascimento me toca? Que faz canção. A Minerada me toca muito. Agora, vai falar aqui, ó. Por toda a terra que passo, Nossa, isso aí me me pega. espanta tudo que vejo. A morte tece seu fio de vida feita ao avesso. Isso é lindo. Ando devagar porque já tive pressa e leve esse sorriso porque já chorei demais. Isso é maravilhoso. História de vida também, né? Poxa, Sensacional. galera faz música boa pra caramba. Temos novas composições de Rafa Leme a caminho? Gente, eu tenho quase 300 canções. Eu tenho canções e música instrumental lá. E eu comecei a gravar faz uns meses. Um disco. Eu ia gravar um EP, depois vai acabar virando um disco, né? Solo, que eu vou gravar os 2 violões. Com esse violão aí? Com esse violão aqui. Esse aí? Tem esse e tem um violão de nylon. Então são 2 violões que eu gravo. E voz, né? E até o Thiago que vai fazer a mixagem, tudo. Que foram as canções minhas premiadas em festivais aí no Brasil, no mundo. Que eu já fui muito do circuito de festival. Eu vi Ilha Solteira, Tatuí. Tatuí eu fui premiado 2 vezes. Em Minas tem muita coisa disso, Festival da Canção. Então eu selecionei 10 músicas que foram premiadas em festivais e tô regravando, na verdade, com novos arranjos, para 2 violões e voz, e quero lançar até dezembro. Viola, não? Não, tem viola também. Viola caipira. Tem acho que umas 3 de viola caipira, aquela a música, como é que é? Não trouxe a viola, né? Parecia em noite fria, aumenta o descompasso do meu coração que ainda vadia na trilha dos teus passos. Embora mais distante, você é tudo que sonhei. Amor, se não deu certo antes, eu juro que tentei. E quanto mais eu penso, menos eu te esqueço. Sangue corre nas veias com meu amor em desalinho. Essa paixão que me incendeia e entorta meu caminho, me empurrando pro seu lado, fitando dentro de minha alma. Nosso amor inacabado me enlouquece e me acalma. Eu gosto de rima nas músicas. Isso é uma composição de Rafa Leme. Essa é minha. Chama Na Trilha. Como é que é o refrão? Olha isso. Agora sim, na trilha dos teus passos vou ficar. E me diz onde essa trilha vai me levar. Agora sim, na trilha dos teus passos vou ficar. E me diz onde essa trilha vai me levar. Só que é viola caipira, né? A gente trabalha com os acordes Que abertos, bonito né? Em isso. cebolão, tudo. Fica bonito lá. O que é cebolão, pra quem não Cebolão é sabe? uma afinação específica de viola caipira, gente. Tá? Tem a cebolão, o rio abaixo, o rio acima. Cebolão é mais comum, né? Por que esses nomes? Você sabe? Nem imagino. Mas tem uma história, né? Cola na galera que toca viola, né? A gente tem aí referências da viola caipira brasileira. Renato Andrade, próprio Ivan Vilela, gente. O Ivan Vilela foi um orientador que eu tive na Unicamp, que foi uma pessoa também que mudou o meu rumo e a minha visão para a música brasileira, sabe? Sensacional. Doutor Ivan Vilela. E tem também um cara que chama Roberto Correia, que é um super violeiro, assim. Ele era professor aqui de Ribeirão. A gente tem bacharelado em viola caipira aqui em Ribeirão Preto, viu, gente? Não sei se vocês conhecem o professor mesmo? Gustavo Costa. É o único bacharelado
do país, Em viola caipira? em Ribeirão Preto. Olha isso. Valorizar a universidade, a gente valorizar a USP aí, valorizar a galera do departamento de música lá, porque é uma luta todo ano aí. A gente veio de uma gestão federal aí que só queria acabar com a cultura do país, entendeu? E a gente tem um curso de bacharelado em viola caipira na USP Ribeirão Preto. Um abraço pro professor Gustavo Costa lá, professor de violão, né, que atua dentro do departamento de música, é uma pessoa que é referência no mundo aí. Ô, Rafa, tem mais uns comentários do Chicão aqui, ó. O repertório do Rafa vai de Pena Branca e Chavantinho a Lenine, de Milton a Cinco a Seco. Cinco a Seco é um nome novo, né, que você Ah, descobriu aí, né? O Cinco a Seco, que Relativamente novo, é. né? eu conheço, na verdade, o Gaga, né? Hum, O Gaga é pai do o Rafael Altério, que é pai de um dos meninos do Cinco a Seco. Quando eu fui gravar o disco da banda Inhanduporã, da Big Band, um disco que, inclusive, foi premiado no Profissionais da Música em 2015. E foi pro prêmio da música brasileira, mas não deu, gente, pra bater mantiqueira. Não deu pra bater mantiqueira. E eu conheci o Rafael Altério, e o dia que eu estava lá, eu conheci um dos meninos do 5 a 5, acho que é o Tó Brandileone, acho que é esse o nome. Gente, que compositor sensacional. E é uma galera nova que produz música brasileira e toca muito bem e que legal. tá produzindo coisa boa. Além do Rocketman, vocês têm mais alguma parceria em vista? Temos? A parceria nossa boa é aquela que a gente marca o Vamos Tomar Uma, essa parceria que acontece toda semana. Vamos manter o suspense aí, porque... Mas, gente, o Pode ser Rocketman que foi sim. uma coisa maravilhosa, né, Danilo? Que a gente Ah, é produziu. lindo, né? E aquele repertório, toda vez que eu ouço, eu falo, gente, por que eu demorei tanto pra produzir um negócio desse? E detalhe, o show tá produzido pra orquestra, né? Sim. Só que a gente não fez ainda com a orquestra, Não a gente só conseguimos fez com um ainda. quinteto. Mas vai rolar, vai rolar. Ah, uma hora rola. Aliás, produção, né, Rafa? Fala um pouco do seu trabalho como produtor. Gente, eu tenho produzido muita coisa, de samba a sertanejo, né? E tem uma galera fazendo coisa bacana e tudo. Mas, assim, eu ando muito focado nas coisas minhas como artista, né? Por causa do prêmio Profissionais da Música que veio, e vieram os 2 livros que tiveram uma repercussão muito boa, né? Vendendo fora do país, que é o Chorando Calado. Esses livros são educativos ou não? O Chorando Calado, o Calado, que é o Joaquim Calado, foi um compositor do século retrasado, né? Que dizem que ele é o pai do choro, né? Mas existe aí controvérsias e estudos. Mas ele foi uma pessoa importante, ele era um flautista, né? E eu recolhi as obras dele e escrevi para quarteto de saxofones, né? Existe essa lacuna na música brasileira, né? Se você é saxofonista, eu quero tocar choro em quarteto de saxofones. Não tem arranjo. É uma lacuna. Nós temos as obras do Guerra Peixe e as obras do Pichininha. Poucas pessoas escreveram música brasileira para quarteto de saxofone. Agora você vai lá, Mozart, jazz tem, nossa, uma caralhada, um Uma monte de pilha. coisa. Então eu comecei a organizar isso. E foi muito bom, porque eu lancei esse disco, né, que é o Chorando Calado, com 8 arranjos de músicas dele para quarteto de saxofone, e uma editora a Unigala de Minas, que é até o Eliel lá, meu amigo, e a gente ficou amigo, né, do editor, lançou o livro. E é bacana, porque um preço super subsidiado, e eu não precisei comprar. Sabe quando você lança um livro, você compra aí 1000 exemplares? Imagina a gente comprar 1000 exemplares de um livro de partitura de 300 páginas. Então, o que ele faz? Ele tem a opção de e-book e a opção impressa. A opção impressa, quando o cliente quer impresso, ele imprime, manda para gráfica, né? Claro, tem um valor, que é muito mais caro que o e-book e tudo mais. E o prática da linguagem na música brasileira é a mesma coisa. Acontecia muito de eu estar girando aqui no Brasil e vendo saxofonistas tocando muito bem, né? Tocando assim, alto nível mesmo. O Brasil é maravilhoso, gente. Você vai no Amazonas, fala assim, porra, não tem saxofonista. Não, tem pessoal tocando bem pra caceta, né? Belém do Pará, Tocantins, e a galera tocando muito bem. E eu andava, por causa da pesquisa de música brasileira e tudo, que foi lá que eu conheci o professor Letieres, até que a gente já falou hoje, e eu via a galera tocando bem, mas eles tocavam bem. Aí falava, toca um choro aí. Tocava igual jazz. Eu falei, não, o que tá acontecendo? Você fez faculdade onde? Fiz Universidade Federal da Bahia. Mano, quem deu aula pra você lá? Foi tal pessoa. Pô, vocês não tocavam choro? Assim, é igual é igual eu cantar sem linguagem, sem sotaque. Então acaba ficando estranho, né?
saxofonista brasileiro, que não toca igual o Sem brasileiro, identidade, né? sem identidade, é uma lacuna da educação do instrumento, né? Aí eu comecei a refletir, eu tive esse problema também na Unicamp. Apesar de ter excelentes professores lá, era se falado muito pouco de choro, de samba, samba de batucada. A galera queria tocar Hermeto Pascoal, world music, queria tocar jazz, porque era o que tava dando dinheiro, né? Eu até entendo. Mas existe essa lacuna. Então eu comecei a organizar esse material para poder realmente ver se a molecada vem querendo tocar choro, né? Uhum. E o livro pintou dessa forma. Agora vai ter segunda Legal. edição. Boa. Você falou do Hermeto, você chegou a tocar com ele? Não, mas o meu professor, que foi o Vinícius Dorins, que foi meu mestre mor, perdi ele faz uns 5 anos. Palmeirense, parceiro demais, tocou com o Hermeto anos, né? E agora quem toca com o Hermeto é um grande amigo também, que era aluno do Vinícius junto comigo, que é o João Paulo, que para mim é um dos maiores saxofonistas brasileiros hoje em dia. O JP, a gente chama ele de JP. Tem disco também, viu, gente, no Spotify. Vamos valorizar a música brasileira. JP aí, ó, música instrumental. Mas você rodou o Brasil já tocando com vários artistas, né? Com quem que você já Toquei. tocou, Rafa? Toquei com bastante. Cheguei a fazer cachê com Gal Costa, com Jorge Ben, com Jorge Aragão. Na época do samba eu fazia bastante coisa. Cara Metade, Refla, Catinguelê. Vocês lembram Catinguelê? Uia. Gente, Salgadinho. Puta, o Salgadinho só tinha música bonita, gente. Tinha uma. Como é que é? Ao teu lado sou criança. Pô, anos 90. Nosso amor é feito um rio e a gente navegando nele deságua dentro da. Que coisa linda isso, É anos 90, é isso? Eu tô cara. falando 90, mas nem sei. Pô, só musicão os caras, bicho. Eu gostava da galera do pagode, sabe por quê? Não tinha melindre nenhum. Galera gostava da festa, da coisa errada, gostava da festa, do samba. E era uma galera do bem. Poxa, adorava. Cheguei a trabalhar com bastante gente. Mas era muito louco, né? Por exemplo, quando eu tinha de 15 para 18 anos, né? Meu pai entregou eu pra Deus com 12 anos. Né? Vai tocar. Me emancipou, fui estudar fora. Cheguei a estudar na Itália um tempo. Eu estudava num colégio interno. E eu cheguei a estudar na Itália música um tempo. Fiquei acho que 1 ano quase estudando. E quando eu voltei, eu frequentava muito um lugar que chamava Estadão, em São Paulo. Gente, quem conhece, existe ainda. É uma padaria, um bar. E o que acontecia? A galera tinha um famoso pager. Vocês lembram disso? Era um Nossa. negocinho que você colocava na... É o antecessor ao celular. Gente, vocês estão fazendo conta pra saber a minha idade, né? Mas, ó, não tenho barba branca. O Danilão tem, ó. O Danilo é velho. E era muito legal, cara, porque eu chegava nessa padaria entre 7 e 8 horas da manhã. Eu estudava, a gente fazia... Na época era o LM, né? Era uma escola municipal de música que tinha em São Paulo, lá no Largo General Osório, acho que era. Centrão de São Paulo. Luz, perto da Luz, exatamente. E tem agora, era o Museu da Língua Portuguesa, e depois virou. Agora chama Pinacoteca. Agora chama Centro de Estudos Musicais Tom Jobim, se eu não me engano. Que é gerido também pela mesma gestora, que é o Santa Marcelina, que cuida do projeto Guri no Estado. Assim, é sensacional os professores lá, Vitor Alcântara, a galera, sensacional. E eu perdi o fio da meada, que eu tava contando. Gente, você me atrapalhou. Ah, do Estadão. Então, cara, era muito louco. Porque a gente chegava... Gente, eu não bebia na época, né? Eu era adolescente, mas eu tocava saxofone e eu andava com os caras que estavam... Professor Lambari, Proveta, Vinícius Dorim, até o próprio Cezão de Leme, que é um amigo meu, que é um puta num saxofonista, também frequentava isso aí. A gente era moleque. Então, e chegava um cara... quero um saxofonista pra tocar com o Jair Rodrigues hoje. Aí você levantava a mão, eu toco saxofone. Aí ia. Que legal. E era, preciso de um guitarrista pra tocar com não sei o quê. E eu lembro que um dia um cara falou assim, preciso de um baixista aí pra fazer um negócio. Ninguém levantou a mão. Eu falei assim, eu já toquei baixo. Tocou baixo acústico? Não, baixo acústico não, mas eu já toquei baixo. Você tem um baixo aí? E eu fui, gente, fazer o baixo. Que era? Era uma festa de terceira idade. Ai, gente, não sei se é assim que fala. Desculpa, gente, se soa... Melhor idade. ó. Melhor Você idade, fala vai. hoje. Era um bailão. E tocava shot. Toquei baixo. E fiquei lá. Ganhei uma grana. Era assim que a gente sobreviveu. Depois veio o celular e veio tudo. Mas até chegar nesse momento... Era o encontro no Estadão. E nessa onda aí, eu cheguei a fazer bastante... Cheguei a fazer Jorge Ben, assim. Que acontecia, né? Essas coisas.
Tinha as bandas de baile, já existiam as bandas de baile, mas não era esse formato igual que a gente conhece aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, que as bandas antigas de baile, African Rebeat, Unidade 2, né, que são as bandas Uhum. mais antigas aqui. Era banda tipo a Sul América, Banda Cruzeiro do Sul, que era 15 metais, 15 sopros, né, 2 cantos, igual a Big Band nossa. Sim. E aquele formato igual da orquestra do Severino Araújo. Fui pra orquestra do Severino Araújo também, quando ele era vivo no Will. Cheguei a tocar choro lá. E tem todas essas histórias. E, nossa, gente. E dessas pessoas, qual você considera a pessoa mais humana, assim? Ah, o Flávio Venturini é uma pessoa Flávio Venturini. sensacional. Lissi Brandão também, maravilhosa. Maravilhosa, que pessoa incrível. Sim, muita gente bacana, sabe? O Jorge Aragão também sempre foi. Os caras, eu falo pra você, os caras do samba era. É. Os caras do samba, eu sou suspeito. Não sei porque eu gosto de samba, né? Mas era uma galera bacana. Mas tive também experiências ruins, Uhum. com gente que todo mundo ama. Né? Aquela história, não conheça seus ídolos, né? Ai, então, né? Muita coisa, né? Mas assim. Eu nunca associei a obra a coisas que a gente via do show business. Tá lá. Mas tem gente que é aquilo mesmo que mostra e tem gente que é um lixo. Né? Infelizmente. Ô, Mas Rafa, vida que segue. fazer o quê, Vida né? que segue. Vocês estão... Desde que o mundo é mundo. Então, a Desde que o galera mundo tá é... fazendo conta da minha idade, gente. Para que é feio. Rafa, você tocou em cruzeiro também, né? Cara, que experiência incrível. O primeiro ano, depois eu comecei a ficar de saco cheio. Mano, cara, era as mesmas pessoas, não trocava a tripulação, não trocava o repertório. Mas foi uma época bacana, por quê? Ganhava em euro. É muito bom ganhar em euro. Agora só ganha em dólar, não ganha mais em euro. Eu até recebi uma proposta pra voltar pra navio. Pra ser band leader de uma big band, né? Faz costa sul da África, Mediterrâneo e Noruega. Só que, gente, quando eu volto pro Brasil, não tenho casa. Tô lá, tô com os dólares no bolso, sim, mas não tem casa, gente, não tem. Meus pais são idosos, né? Eu tenho medo, gente, de estar, por exemplo, no meio do Oceano Pacífico lá e meu pai dar um piripaque nele e eu não posso dar um beijo no meu pai pra me despedir. Gente, isso é morte pra mim. Então eu nunca quis voltar. Agora surgiu essa oportunidade por um bom salário e eu vou ter autonomia pra poder sair do navio quando quiser, né? Tudo isso. Você tá pensando em ir, então? O cara queria que eu fosse em dezembro agora. Falei, misericórdia, tem que vender tudo o carro, vender. Você começa a vender as coisas, né? E encaixotar o que você não quer vender. Mas eu não sei, eu sou tão apegado a Ribeirão Preto, cara. Eu gosto dos amigos, né? Eu gosto das pessoas. Eu sou muito feliz aqui em Ribeirão Preto. Apesar de ter coisas que me fizeram infeliz, mas tem coisas que me fizeram muito feliz, sabe? Eu gosto de raízes, sabe? Compartilhar história. Eu acho que eu posso ser útil. Com certeza. Eu não acho, eu tenho certeza. Por isso que a gente às vezes pensa no partir, né? Porque se eu entrar numa carreira dessa de novo, é pra ficar 20 anos. 20 anos aposentar. É. Depois começar a fazer tricô, curso de cozinheiro, fotografia. Entendeu? Mudar de área mesmo. Mudar de área e pra aposentar e... Eu tô falando cozinhar e fotografia porque é meu plano de aposentadoria. Ah, é? Meu sonho, bicho, é ser chefe de cozinha. Olha isso. Chamar os amigos em casa. Tá Hoje escondendo os segredos hoje aí, eu vou fazer um Masterchef? pato. Oh, Hoje eu no vou fazer um tucupi? pato pra vocês. Pato no tucupi? Sei lá o que é. Meu sonho é chegar assim, gente, hoje eu vou fazer um risoto de pera com gorgonzola Le cordon e bleu. eu vou servir um primitivo de mandúria pra vocês, tá? Aí, Danilo, por favor, experimenta ver se posso servir. Eu sirvo de cobaia, gente. Ai, gente, agora gosto. vamos fazer uma foto mais artística. Eu gosto de foto artística. Não gosto dessas fotos de revista caras. Não gosto. Instagram, não O gosto. que é uma foto de revista Caras? Aquela que todo mundo... Ah, entendi. Eu gosto de foto artística. Foto de caneca assim com meu dedo dentro, entendeu? As coisas assim. Foto do negocinho aqui que a gente Ó, sabe. O Rodrigo entende de fotos aqui. Viu? E o meu sonho, cara, é realmente aposentar pra poder fazer isso, que eu gosto de fazer isso. Por isso que eu falei que eu vou fazer. Legal. Não que eu não vá compor, não vá tocar, claro, mas sim aquela responsabilidade de tocar. Rafa, estamos chegando no fim. Tamo? Queria te agradecer demais. Eu que agradeço, que isso. Pra mim foi um deleite, assim, te escutar. Eu espero que o pessoal assistindo em casa aí também tenha curtido. E você quer dizer alguma coisa aí pra se despedir Não, do eu quero pessoal? dizer que eu tô muito feliz com o convite de estar participando, de
poder conversar com as pessoas, com Espero você. que role mais vezes. A gente vem. Venha quando quiser. Vem. Quando fizer o lançamento do disco novo, a gente vem Isso. fazer o é isso. lançamento pra galera conhecer. Né? Apesar que eu cantei algumas músicas do disco novo. Vem. Fechou. Gente, esse aqui foi o Teorema Talks, episódio piloto, o início desse projeto. Espero que vocês tenham curtido e vamos ver se a gente consegue manter uma frequência aí de episódios. E eu espero trazer novidades em breve. Fechou? Boa noite a todos. Valeu, Rafa. Beijo. Obrigado. Eu que agradeço. Beijo do gordo.